Olá, meus queridos alunos, mais uma vez um prazer imenso estar aí com vocês. Pessoal, nós vamos prosseguir aí com o estudo sobre a extinção das obrigações, precisamente a continuação do tema teoria do pagamento. E na última aula a gente estudou o conceito jurídico de pagamento e as condições subjetivas do Instituto, tá? Condições subjetivas, a gente tem que lembrar aí que estão relacionadas aos sujeitos do pagamento. Lembra lá o credor, o devedor é o sujeito ativo do pagamento, o credor, o sujeito passivo do pagamento, que se diferencia aí da relação obrigacional. Nós estudamos lá a questão do terceiro, né? Terceiro interessado, não interessado. Então, tudo relacionado aí aos sujeitos do pagamento, nós já aprofundamos e estudamos, tá certo? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as condições objetivas do pagamento, tá certo? E quando eu falo objetiva, a gente tem que lembrar que está relacionada ao objeto, à prestação, tá certo? Então, subjetiva, nós vimos na aula passada, relacionada aos sujeitos, né? Credor, devedor. E objetiva está relacionada, então, à prestação, ao objeto em si. Então, a gente já delimitou aqui o que vai ser, né, estudado, tá certo? Pessoal, está positivado no Código Civil, aí no artigo 313, 314, né, algumas regrinhas que eu entendo que são essenciais para a compreensão do Instituto. Por quê? Porque essas regrinhas que eu vou tratar com vocês aí, elas visam trazer uma segurança jurídica para as partes. Como assim, professor, segurança jurídica? Uma segurança jurídica que eu falo, porque essas regrinhas, ela vai proporcionar às partes, aos sujeitos do pagamento e, consequentemente, da relação obrigacional, ela vai proporcionar que esses sujeitos saibam de antemão, ou seja, previamente, como se portar em determinada situação, tá certo? A primeira dessas regrinhas aí, que eu acho extremamente importante a gente estar estudando, ela está prevista no artigo 313 do Código Civil, em que está expressamente consignado que o credor ele não é obrigado a receber prestação diversa da que foi contratado, da devida, tá certo? Então imagine aqui que um devedor se obrigou perante um credor a fazer entrega de uma caneta. Perfeito? Uma caneta, vamos pôr Montblanc, né? R$2.000, o valor de R$2.000. No dia 30/5, tá certo? Perfeito. Chega no dia do pagamento, o devedor vira e fala, olha, eu não vou te dar essa... Credor, né? Fala com o credor, olha, eu não vou te dar a caneta que foi combinada, não. Eu vou te dar uma motocicleta. Tá ok? O credor, então, ele pode virar e falar, não, eu não estou obrigado a aceitar prestação diversa do que a devida, tá certo? E aí, pessoal, vocês vão perceber que o dispositivo legal, ele menciona que mesmo que a prestação, né, a coisa entregue diversa, seja mais valiosa. Então imagina aí que a caneta Montblanc, né, vale R$2.000 e, por sua vez, a motocicleta tem um preço de R$8.000. O valor dela de mercado é R$8.000. Mesmo assim, o credor ele pode recusar, ele não está obrigado, então, a aceitar a prestação diversa, ainda que mais valiosa. E aí que eu volto aqui. Olha a importância dessa regrinha aí, consubstanciada no princípio da segurança jurídica aí para
para as partes, principalmente para o credor, que vai que essa caneta tenha um valor sentimental para ele, foi o pai dele que usou né, em determinado momento, que assinou um contrato e que agora ele tem condição de comprar essa caneta que representa muita coisa para ele. Uma questão emocional mesmo, né, sentimental. Então essa regrinha ela é muito importante porque ela já consta, né, já prevê de antemão como que a situação será resolvida, tá certo? Uma outra situação importante aí, está prevista no artigo 314 do Código Civil, ela consiste basicamente no seguinte, que mesmo que a prestação seja divisível, ou seja, que ela possa ser cumprida de forma fracionada, que o objeto possa ser fracionado, tá certo? Então, mesmo que a obrigação seja divisível, tenha por objeto uma prestação divisível, o credor ele não está obrigado a receber por partes e nem o devedor está obrigado a pagar por partes, se assim não foi combinado. Então imagina aí que esse devedor ele avançou, ele combinou perante ao credor de fazer a entrega de 100 sacas de café no dia 30 de maio, tá certo? Mas aí o credor ele resolve ir, para não ficar no depósito dele lá, no estoque dele, ele resolve ir fazendo o pagamento de forma antecipada e fracionada. Ora, o credor, então, no caso, ele pode se recusar, falar, não, isso aí vai dar um enorme trabalho para mim e eu quero, devedor, que você entregue tudo no dia avançado, as 100 sacas no dia que foi combinado, dia 30 de maio. Há essa possibilidade, da mesma forma que o credor não pode exigir do devedor que o pagamento seja feito de forma fracionada também, tá certo? Então fica aí nessas duas situações, tá? E essa regrinha também, ela traz uma segurança jurídica para os sujeitos da relação obrigacional e, consequentemente, do pagamento, tá? Então é muito, muito mesmo importante. Nós temos outras regrinhas aí que o Código traz, lá o artigo 316, falando que é lícito, né, convencional o aumento progressivo de prestação sucessiva, ou seja, prestação sucessivas é aquela que vai se renovando em determinado período. Imagina aí uma compra e venda parcelada, tá certo? Então é legal, é lícito convencional o aumento das prestações. Um mês ficou combinado R$1.000, no outro mês 1.500, no outro 2.000, no outro não tem problema nenhum. Então são regrinhas que vocês vão poder ler ali no código, que é tranquilo entendimento. Por isso que eu não vou aí debruçar nelas, mas vocês vão ter que ler aqui os artigos 313, né? Fica aí como tarefa de casa, 313, né? E até o 316 ali, que não pode convencionar, né? Não pode combinar que pagamento em ouro ou moeda estrangeira, que tem que ser a moeda nacional, real, que tem que ficar em contrato, o ouro ou a moeda estrangeira só pode servir de referência, tá certo? Então isso tudo tá disposto ali no código, essas regrinhas aí todas para trazer segurança jurídica, perfeito? Então vamos pular essa parte aí, que vocês vão ler ali do artigo 313 ao 316. Basicamente eu já falei todas aqui, mas dê uma lidinha nisso aí, lembrando sempre que essas regrinhas foi consignada aí visando dar segurança para as partes, tá certo? Pessoal, um outro tema essencial aqui e uma teoria extremamente legal, e é um tema muito polêmico, é a teoria da imprevisão, tá certo? E ela está consignada no artigo 317 do Código Civil, perfeito? Pessoal, nessa teoria, admite-se aí que o juiz, ele no caso de imprevisibilidade, tá? De uma situação imprevisível, vamos colocar assim, que ocasionar uma desproporção na prestação, o código
por meio desse dispositivo, o legislador, por meio desse dispositivo legal, o artigo 317, ele permite que o juiz atue de forma a equilibrar a prestação. Tá certo? Mas como assim, professor? Me dê um exemplo. Imagina aqui um determinado sujeito devedor de pensão alimentícia. Tá certo? Devedor de pensão alimentícia que em determinado momento sofre aí um acidente de trabalho. Ele teve então a capacidade dele, ou um acidente normal, né? Ele teve a capacidade de trabalho dele reduzida. Então, imagina aí que a renda dele também, em razão disso, diminuiu. Tá? Ele ganhava X e a renda diminuiu. Foi um evento imprevisível que imagine que ele estava devendo lá, vamos colocar, de pensão, ele paga de pensão aí, algo que gira em torno foi um valor fixado que gira em torno de 30%, 40% do salário dele, tá certo? Então imagina aí que ele ganhava 10 mil reais e pagava 4 mil de pensão para os filhos, tá certo? Só que em razão desse evento imprevisível, que foi o acidente, ele teve também a renda dele o quê? Reduzida, tá certo? Então, essa teoria, ela também a invocação dela, né? Você pode invocar ela para o quê? Para reduzir também o valor da pensão alimentícia. Perfeito? Pessoal, nesse período de coronavírus também, da pandemia, em diversos contratos estão sendo reajustados, também consubstanciado nessa teoria, tá certo? Imagina aí aquela turma de shopping center, né? Os lojistas de shopping, hoje o faturamento deles caiu bruscamente, alguns não estão nem faturando, perfeito? Então imagine aí nessa situação se eles prosseguissem arcando com o aluguel, o prejuízo seria enorme, né? Então a pandemia, no caso, seria aí essa situação imprevisível que ocasionou uma desproporção na prestação. Por quê? O aluguel ele continua, em tese, no mesmo valor. Então o que os lojistas estão fazendo? Estão invocando essa teoria da imprevisão, tá certo? Para pleitear a redução ou mesmo a suspensão na cobrança dos aluguéis, tá certo? Pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês no sistema, porque há uma diferença entre a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva, tá certo? A teoria da imprevisão a gente viu que está prevista no artigo 317. Já a teoria da onerosidade excessiva, ela está prevista aí no artigo 478 do Código Civil, tá? Então, eu vou passar para vocês uma atividade que eu acho muito relevante, porque a maioria, se vocês pegarem para estudar na internet, então, esse site, o pessoal, eles trazem como se fosse a mesma coisa a teoria da imprevisão com a da onerosidade excessiva. E na realidade não é. Inclusive, são várias as características que diferenciam uma da outra. E vocês precisam ter noção disso aí, porque numa prova de concurso público, numa prova de OAB, especial que vocês saibam diferenciar para acertar a questão. Na advocacia, não, você pode utilizar a teoria da onerosidade excessiva junto com a da imprevisão como se fosse a mesma coisa, mas garantindo aí a técnica, prezando pela técnica, para que vocês realmente tenham conhecimento dos institutos de forma correta, eu vou passar esse exercício para vocês diferenciarem uma teoria da outra, inclusive com o Instituto Lesão, tá certo? Então isso aí eu não vou tratar aqui, mas nós vamos debater
no encontro da próxima sexta-feira, tá? Vocês vão ver que é bem legal e todas essas teorias, elas permitem, né? Isso aí eu já adianto, permitem a reanálise da prestação se no caso de desproporção ou onerosidade excessiva, tá? Então vocês vão estudar bacana isso aí. E turma, o que eu acho importante também trazer sobre essas teorias é que elas só estão consignadas, tanto a teoria da imprevisão como da onerosidade excessiva, previsto aí no artigo 478, elas só estão consignadas no Código Civil atualmente em razão aí eu entendo que foi uma evolução, né? A mudança da ideologia trazida pela Constituição Federal. Vocês lembram que antes de 88, né, prevalecia aí um interesse mais patrimonial, tá certo? Era tudo, se preocupava muito com o individual. A propriedade, vocês lembram que eu falei para vocês, ela era tratada como se fosse de forma absoluta. Hoje não, o princípio da função social, ele veio aí para permitir que aqueles que não tragam benefício para a coletividade com a propriedade, seja muitas vezes até desapropriado, né? Perca a propriedade. E isso decorreu com essa evolução. Nós saímos então de uma ideologia liberal, a característica principal era individualismo, patrimonialismo, e passamos então para uma ideologia social que, além de defender, né, os direitos aí que a gente, né, já até passei para vocês de primeira dimensão, de primeira geração, que são os direitos da liberdade, ela trouxe também um caráter mais social, preocupou com a coletividade, tá certo? Preocupou em garantir, né, com que um indivíduo se preocupe com o próximo. Então foi uma evolução. E com essa evolução, inseriu no Código Civil alguns princípios, como a função social dos contratos, a boa-fé, que permitem hoje a revisão de um contrato pelas partes, que antes era quase impossível, vamos colocar assim. Antes, com o Código Civil de 1916, prevalecia o que? O pacta sunt servanda, que os contratos fazem lei entre as partes, tá? Que o contrato tem que ser cumprido. Hoje não. Hoje, em razão desses novos princípios que decorreram aí da Constituição, da mudança de concepção, de ideologia trazida com a Constituição de 88, que gerou reflexos no Código Civil de 2002, é que hoje a gente fala desses princípios da boa-fé, da função social, que permite, então, a revisão de contrato, né? Muito bacana essa situação, que tem que ficar claro, tá certo? Prosseguindo aqui, pessoal, nós vamos falar dos meios de prova do pagamento. O que é isso? Como se comprova que a obrigação foi prestada, foi concluída. Lembrando que pagamento está relacionado ao cumprimento de uma obrigação de dar, fazer e não fazer, que a gente viu na aula passada. Perfeito? Pessoal, o principal meio de prova do pagamento é a quitação. Tá certo? É a quitação, que está prevista aí no artigo 319 do Código Civil. Tá certo? A quitação nada mais é que um documento, tá? Que terá validade se cumprido alguns requisitos, tá? Antes de entrar aí, de mencionar quais são os requisitos, eu acho importante a gente entender qual que é a forma, né, que pode ser dada essa quitação, pode ser elaborada a quitação.
A lei, ela expressamente, ela traz que a quitação, ela pode ser por instrumento público, tá? Ou seja, aquele que você vai em cartório, lava lá um termo, né, de quitação, um documento falando que cumpriu determinada obrigação. E também pode ser um instrumento particular, que é aquele elaborado entre as partes, uma folha de papel em que consta lá a quitação, tá certo? Agora, para ter validade, para esse documento, para essa quitação ter validade, é importante que se observe alguns requisitos, tá certo? E esses requisitos são o valor, a espécie da dívida quitada. Então vamos lá, quitou, entregou um animal, entregou um automóvel, entregou dinheiro, né? Repassou o dinheiro. Então tem que constar no documento, tá certo? Além disso, tem que constar o nome do devedor, o nome do credor, o dia que foi quitado, o mês, a hora e o local, tá certo? Todos esses requisitos, pessoal, não estou inventando, tá lá no artigo 320. E o mais importante, se a quitação não contiver, né? Se na quitação não tiver previsto esses requisitos, essa quitação será inválida, tá? Inclusive eu trouxe aqui, né? Tem aí até um trecho de uma decisão que eu achei extremamente relevante, proferida aí pelo ministro do STJ, Humberto Gomes de Barros, num recurso especial 6095 lá do Paraná. Quem tiver, né, interesse de pesquisar, isso aí vai estar na apostila também, em que ele expressamente consignou que, olha só que legal, que o termo de quitação onde não se especifica a dívida a que ele se refere, então não especificou a dívida que foi quitada, é tão inútil quanto a um atestado de óbito a que se falta o nome de um defunto. Olha só o que o ministro constou na decisão para invalidar, então, a quitação. Provavelmente, lá no caso, o devedor ele estava falando que quitou e que constava que ele tinha quitação, mas sem especificar qual que foi a dívida que ele pagou, tá certo? E o credor devia, né, estava argumentando, né, estava argumentando que não havia recebido a prestação. Então, olha que bacana, pessoal. Atualmente, claro, a maioria das relações são digitais e está vindo vem um terminho quando você faz a transferência bancária e tudo, mas é importante também, além de você ter esse recibinho, né, o terminho, o recibo que você recebe, pegar um outro documento, seja por e-mail. Hoje a quitação pode ser por e-mail também, tá, pessoal? Qualquer tipo de forma aí de e-mail, WhatsApp, junto com o recibo de que a prestação foi entregue, que se for dinheiro, um recibo do banco, se for um bem, um termo de entrega, se for mercadoria, um termo, né, a pessoa assinando que recebeu, ou uma confirmação por e-mail. Então, isso tudo serve também para comprovar que que a prestação foi satisfeita, tá bom? Então, muito importante. Perfeito. Pessoal, agora seguindo aqui, a gente viu que o principal meio de forma de se comprovar que um pagamento foi quitado é por meio da quitação. Mas existem algumas hipóteses em que se presume que o pagamento foi realizado, tá certo? Se presume, então, que a obrigação foi satisfeita, que ocorrendo, tudo indica que, né, a prestação foi satisfeita. A primeira delas é no caso aí de título de crédito, que seja uma nota promissória, né, o próprio cheque. Então, quando você faz o pagamento e a pessoa, né, te devolve esse título, mesmo se não fizer o pagamento, a pessoa te devolveu esse título, o título da obrigação, presume-se que a obrigação foi satisfeita.
foi quitada. Tá certo? Então tem lá um título de, imagina aí um cheque que seja. Um cheque, a pessoa pegou um cheque aqui para pós-datado e tá lá com o cheque, a outra pessoa vem, olha, eu tô aqui com dinheiro e tal, me devolve o cheque aí, beleza? Pegou o cheque, não precisa da quitação, já presume que foi quitado. Então se a pessoa pegar o cheque sem dar o dinheiro, você tem que tomar cuidado, porque de acordo com a legislação, presume-se que foi quitado, tá certo? Uma outra situação é no caso de cotas periódicas, tá certo? O que é isso? É naquelas obrigações em que há o vencimento, ele vai se renovando mês a mês. Então imagina aí uma conta vamos colocar assim, uma conta de luz, todo mês, né? Mês a mês vai vencendo. O pagamento do último boleto lá, vai presumir que os outros foram quitados, tá? Olha a importância disso aí. Então você tem que tomar cuidado. Imagina que você aqui faz um negócio parcelado para um devedor, tá? Você vendeu alguma coisa para um colega e aí combinou com ele que o pagamento seria parcelado e que todo mês você iria encaminhar os boletos, tá certo? Então, você encaminha do mês, ele paga, você encaminhou do outro, ele não pagou, você encaminhou do outro, ele não pagou, você encaminhou o do último mês, ele pagou. Ora, presume-se então que ele pagou todas as outras. Perfeito? Então tem que ficar atento nisso aí. Por isso que vale a pena fazer uma ressalva, então, no boleto que está enviando, que os outros não foram quitados, né? Muitas vezes a gente vê até isso em conta de energia elétrica, que consta lá em aberto, tudo direitinho, tá certo? E uma outra situação é que quando a dívida ela tiver dividida em capital e juros, primeiro paga-se os juros para depois pagar o capital. Tá certo? Então isso aí também foi lá, fez o pagamento. Não vai presumir, então estamos lá, é uma dívida R$1.000 a dívida e nós temos lá mais R$200 de juro. Quando a pessoa faz o pagamento, aí transfere lá para outra. Transferiu R$500, presume-se que pagou juros e que era de 200 e que os outros R$300, né, transferiu 500, que os outros R$300 foi para abater no capital, tá certo? Também há uma presunção aí de quitação de juros, tá? Essas regrinhas aí são importantes também. Perfeito? Lembrando, pessoal, que essa presunção aí de pagamento, ela é iuris tanto, tá? É uma presunção relativa. Perfeito? Porque cabe ao credor demonstrar que não houve o pagamento para receber, tá? É muito complicado, porque como que o credor vai demonstrar que a outra parte não pagou? Isso está previsto no código, mas é muito complicado isso aí, tá? A gente tem que estudar, mas imagina aí, a pessoa foi lá e, no caso de recebimento do título, beleza, entregou o título, como é que ela vai mostrar, comprovar, né, que o outro não fez o pagamento? Entra até como uma prova diabólica, né, que a gente fala que é impossível de se fazer, tá? Mas aí a legislação coloca assim, o Código de Processo Civil vai dispor de outra forma, porque no caso aí eu entendo que seria completamente incabível. Como é que o credor, né, você vai presumir que o pagamento foi feito? Tá, mas como é que o credor vai comprovar que o pagamento não foi feito? É complicado, né? Na verdade, o devedor que tem que comprovar que fez o pagamento. Mas o código, ele traz para a gente dessa forma e traz essas hipóteses aí de presunção de pagamento. Tá certo? Na prática, outra história. Vamos lá. Sobre um outro temazinho,
que é bacana também, é sobre o lugar do pagamento. E é um tema extremamente relevante, tá? O lugar do pagamento, regra geral, o lugar em que tem que se realizar o pagamento, regra geral, se não tiver previsto, né, de outra forma, no contrato, no título, vai ser na casa, no domicílio, vamos colocar assim, no domicílio do devedor, que é o sujeito passivo da obrigação. Pessoal, para gravar isso aí, lembra do Chaves. Lembra do Chaves? O seu barriga, ele não vai até a residência lá, a vila, cobrar, fazer a cobrança dos aluguéis do seu Madruga? Lembra disso aí. Regra geral, não se convencionou o local, o lugar em que vai ser feito o pagamento, e o pagamento, então, deverá ser realizado no domicílio do devedor. Tá certo? É isso que a gente chama de dívidas quesíveis ou querável. Tá certo? Então, regra geral, no domicílio do devedor. Perfeito? Dívidas quesíveis ou não. Uma outra, aí a gente traz como exceção, seria então a convenção em sentido contrário. Tá certo? Então, se no título estiver constando que a dívida não vai ser quitada no domicílio do devedor, e sim no do credor, vai prevalecer o que foi avançado, tá certo? E nesses casos, a dívida ela vai se denominar como, ou a obrigação, vamos colocar assim, vai se denominar como portável ou portable, tá certo? Outras exceções aí, a regra geral, é quando se resulta de lei, tá certo? Então imagina que determinada legislação municipal, por exemplo, o prefeito coloca, né, baixo um decreto lá, uma lei, dispondo que o pagamento vai ser realizado na sede da prefeitura. Beleza. Se tem lei no sentido contrário, o pagamento então vai ser realizado no local indicado pela legislação, tá certo? E uma outra exceção à regra geral é no caso de que a própria circunstância ou natureza da obrigação exigir. Então, imagina aí contrato de trabalho. A pessoa está trabalhando em determinada cidade. Não justifica, né, que ela vai receber o pagamento dela numa outra cidade. Então, vai ser lá no local de trabalho dela, né, que ela vai receber o pagamento, tá certo? Pessoal, se convencionado 2 ou mais lugares para realizar o pagamento, a escolha vai caber aí, a escolha vai ser feita pelo credor em qual, né, do lugar que ele vai realizar o pagamento. Visa aí facilitar, claro, a situação para o credor. Da mesma forma que se um negócio jurídico, né, a obrigação for referente a prestações relativas a um imóvel, então no caso de uma compra e venda ou outra coisa assim, já fica estipulado que no local onde estiver situado o imóvel é que vai ser o local para a realização do pagamento, tá certo? E nós temos também uma outra situação que, se houver um motivo grave, por exemplo, você está numa cidade e essa cidade alagou, ninguém consegue entrar nem sair, e a pessoa em uma cidade próxima está tudo direitinho, não houve nenhum problema, a cidade está funcionando normal, e a pessoa não consegue chegar nessa cidade aí porque o rio alagou ou alguma coisa assim, que transbordou, alagando toda a cidade. Então o pagamento vai poder ser realizado nessa cidade vizinha, tá? Até para evitar que o devedor
corra risco de morte, tá certo? E a gente tem que tem uma outra situação ainda em relação ao pagamento, é que no caso, quando ele for realizado, imagina aí, foi combinado que o pagamento seria realizado em determinado local, mas ele sempre veio sendo realizado em outro. As partes nunca ligaram, então tem lá a dívida, imagina aí que combinaram lá 24 meses, parcelou de 24 meses e combinaram que o pagamento seria feito no domicílio do credor, fugiram da regra geral, combinaram que seria no domicílio do credor. Mas, desde o início, as partes vieram, né? O credor foi sempre buscar lá no domicílio do devedor o pagamento, foi sempre lá buscar. Ia lá para receber, Chegou lá para o 12º mês, esse credor vira e fala, não, na verdade nós combinamos que o pagamento seria aqui realizado no local onde eu resido. Então pode modificar isso aí porque agora vai ser aqui. Não. Se esse pagamento veio sendo reiteradamente feito em determinado local, é esse que vai prevalecer e vai perder a eficácia a convenção em contrário, tá? Do que foi convencionado. Perfeito? Por fim, pessoal, para a gente finalizar essa teoria do pagamento, vamos falar aqui sobre o tempo do pagamento, tá? Tempo do pagamento seria do momento em que ele deve, né? Em que o pagamento deve ser realizado. Pessoal, quando tiver um termo, quando for avançado um termo, ou seja, uma data para o pagamento ser realizado, ele deverá, né, para que a obrigação seja satisfeita, ela deverá ser no ato, no dia que foi combinado. Isso aí, dúvida nenhuma. Agora, se não foi ajustado nenhum momento, nenhuma data para que o pagamento seja realizado, então lá no contrato, imagina, foi feito lá, só que a pessoa esqueceu de colocar a data que a prestação deverá ser cumprida. O contrato veio todo bonitinho, ó, o valor da prestação, tudo direitinho, mas esqueceu quando que será o vencimento da obrigação. Nesse caso, entende-se que o vencimento da obrigação, a data que tem que ser realizado o pagamento é imediata, tá certo? Então o credor ele já pode pegar lá, não tem data, e exigir de forma imediata que a prestação seja cumprida, tá certo? É claro que por uma questão até de boa fé, né, utilizando os princípios aí da razoabilidade e proporcionalidade, se não foi avançado em nenhum período, é bom ele notificar o devedor falando, olha, vou te dar aqui, dar um prazo razoável, 48 horas, 5 horas, 5 dias, a depender do valor da prestação, né, e da forma que ela tem que ser cumprida, para que o devedor efetivo conclua o pagamento, tá certo? Agora, em outras situações, esse tempo do pagamento, esse momento do pagamento, ele vai ser antecipado, tá? Então, mesmo que tenha uma data pré-definida, ela vai ser antecipada. A primeira delas é no caso de falência da pessoa jurídica, da sociedade empresária, tá? Do empresário. Então, no caso de falência, as dívidas, né, o vencimento das obrigações serão antecipados, tá certo? Uma outra situação aí é no caso de bens hipotecados ou empenhados ou penhorados, né? Bens hipotecados, empenhados, quando no momento em que ele for penhorado por um outro credor. Como assim, professor? Então imagina lá que vocês têm que tenha uma obrigação em que conste, em que esteja previsto um bem imóvel, uma casa, como garantia. Então essa casa vai estar hipotecada, tá certo? Agora imagina que esse devedor ele contraiu uma outra obrigação que ele não honrou, tá? Ou
vamos colocar uma outra obrigação que ele não honrou. No caso aí, teve o processo judicial, tá? Ele foi condenado a pagar o débito dessa obrigação e o juiz foi lá e penhorou o bem que estava hipotecado na outra obrigação lá, que estava como garantia. Nesse caso, se não for dada uma outra garantia, o vencimento da dívida poderá ser antecipado, tá certo? Então, pessoal, sobre o pagamento, esses são os principais aspectos, tá? Então, qualquer dúvida aí, a gente bate um papo no encontro da próxima sexta-feira, perfeito? Grande abraço a todos e vamos que vamos!